Algumas vezes a gente faz jejum e o jejum não parece que não surte efeito, parece que não dá resultados. Eu vou falar hoje sobre algumas coisas que não se pode fazer e como prevenir essas coisas. Por isso que a gente vê os jejuns na Bíblia geralmente são no deserto, são retirados, são num monte, são jejuns isolados, onde a pessoa realmente se isola ali um período para estar buscando somente a Deus, a presença do Senhor e não conversando e não se distraindo com ninguém. Então é importante também por erros que anulam o jejum espiritual e como se prevenir. Vou falar sobre isso hoje. Primeiro erro é jejuar sem um propósito espiritual claro. Você não deixa claro exatamente por que está jejuando. Um dos erros mais comuns é começar um jejum sem saber exatamente por que está jejuando. Muitas pessoas iniciam apenas porque ouviram que o jejum traz resultados, mas não estabelecem uma direção espiritual. O jejum não funciona como uma dieta emocional. Ele é um ato de guerra e guerra exige alvo, exige inimigos específicos, então precisa ter ali já delimitado, vou jejuar com esta finalidade exata. Quando o seu propósito é frouxo, solto, sem objetivo, é muito disperso, é inexistente às vezes, porque eu estou jejuando, mas para quê? Então a mente fica cansado, o corpo fica fraco e o espírito não se conecta, ele não sabe para que ir, para qual direção ir. Então Deus se move em cima de propósitos, de direções e de intenções. O céu responde quando você tem alvos específicos. E como prevenir esse tipo de jejum errado, sem propósito? Antes de começar o jejum, escreva: estou jejuando por. E escreve lá, então você vai ter anotado, você não vai se dispersar. Nomeie o pródigo, o laço que precisa quebrar, a área que precisa ser restaurada, a cura emocional que você busca, o pecado que você quer que morra. Ore 3 vezes antes de começar esse jejum e apresente esse propósito ao Senhor. Isso alinha o seu espírito e abre o caminho para o mover de Deus. O segundo motivo por que o jejum às vezes não é respondido é continuar em pecado durante o jejum. Então a pessoa mentia e continua mentindo, roubava e continua roubando. E assim continua fazendo coisas erradas. Nada bloqueia tanto o jejum quanto insistir em pecados consistentes. O jejum é um ato de santificação e de consagração. Se a pessoa entra no jejum, mas quem continua com essas atitudes carnais, com rancor, com adultério emocional, com fofocas, com pornografia, com ira, comportamentos tóxicos, isso quebra o ambiente espiritual. E Deus não responde sacrifícios sem arrependimento. O jejum é um altar. Você não pode colocar fogo santo em cima de um altar contaminado. Então, como se prevenir para isso? Deus não responde sacrifício sem arrependimento. Antes de jejuar, faça um exame profundo. Senhor, revela o que em mim não te agrada. E confessa isso imediatamente. Corte conversas, amizades, mensagens, hábitos e gatilhos que te levam ao pecado. Trate o jejum como um tempo de santificação extrema. E, se necessário, faça o jejum do pecado, 24 horas decididas para não cair em nenhuma área que você sabe que Deus já está tratando. Então, esse é
você está jejuando em pecado e como tratar isso. Agora vamos para o terceiro tópico: falar mal, falar coisas negativas enquanto jejua. Isso é um erro mais comum do que parece. Muitas pessoas jejuam e ao mesmo tempo liberam palavras de críticas, de reclamações, de julgamentos, especialmente sobre o pródigo ou sobre a amante. Isso destrói a autoridade espiritual. A boca que jejua precisa ser a boca que abençoa. Então Deus não honra o jejum acompanhado de murmuração. Quando você fala mal, você abre portas espirituais que derrubam aquilo que você está tentando levantar em oração. Então, não faça isso, não murmure, mas como se prevenir para não murmurar? Estabeleça também um jejum da boca. Nada de fofoca, nada de lamentação, nada de desabafo tóxico, cuidado até com os desabafos, e nada de conversas de ira. Fale só o necessário, ore mais do que fala e declare somente a palavra. Então essas são as atitudes que você pode e deve tomar para prevenir a murmuração. Fofoca, lamentação, desabafo tóxico, conversa ira, zero. Faça jejum dessas coisas. Falar só o necessário e orar mais, louvar mais. Eu falo assim que o louvor, ele acaba tirando aquela murmuração que você tinha. Outro jejum que não funciona é jejuar para manipular Deus. E aqui não é manipular no sentido de você quer as coisas do seu jeito. É manipular no sentido de querer contrariar a vontade de Deus. A palavra de Deus é específica. Você nasceu para ser próspero, você nasceu para ser rico, você nasceu para ser abundante, mais do que abundante. Então a palavra de Deus, ela é específica nisso. Você nasceu para abençoar todos, para fazer o bem a todos, para amar o próximo. E aí, quando você quer algo contra isso, você está jejuando contra Deus. O jejum não é uma ferramenta de pressão espiritual para Deus mudar o que você deseja que Ele mude. Não, é uma transação. Não é um pagamento espiritual. Jejum não compra Deus, jejum não compra nada, jejum transforma você. O jejum é para mudar você, para ajudar você a ser mais purificado, mais limpo e mais santificado. Então, quando a pessoa jejua tentando fazer Deus agir logo, o coração dele já está fora do centro da vontade de Deus. Então não adianta você orar querendo adiantar as coisas se isso não é a vontade e o propósito de Deus. Como se prevenir de não cometer esse erro de manipulação com Deus? Senhor, eu não jejuo para te mover. Eu jejuo para que o Senhor me mova. Submeta-se à vontade de Deus. Abra a mão do seu próprio controle. Se o jejum te deixa mais ansiosa do que quebrantada, pare, alinhe o coração e recomece. Então, o jejum deve te trazer paz. Mesmo em meio à tempestade, você deve estar em paz. Vamos declarar novamente: Senhor, eu não jejuo para te mover. Eu jejuo para que o Senhor me mova. Submeta seus desejos, abra a mão do seu controle. Jejuar sem orar. A quinta coisa que não se pode, não se deve fazer e não dar resultado é jejuar sem orar. Você está fazendo o jejum, já está passando ali fome e aí você não ora. Este é um dos erros que mais anulam os jejuns. Jejum sem oração é apenas passar fome ou dieta. É oração mais jejum.
que gera impacto no mundo espiritual. Quando você jejua e não ora, você está deixando o ambiente espiritual vazio. E o inimigo entra para confundir, cansar, atacar e distrair. Então, como se prevenir para não fazer isso, né? De jejuar sem orar? Determine horários fixos para a oração. De manhã, de tarde, de noite. Tenha pelo menos 3 horários fixos de oração para você não se perder. Depois eu vou orar, depois eu oro. Quando vê, passou o dia, passou 2 dias e você não orou. Então, faça horários fixos que você vai orar, para pelo menos ter também orações durante esse jejum. Então, 3 são os pilares que sustentam o jejum: ler a palavra de Deus, orar em silêncio e orar em línguas, se você tiver já esse dom. Ou adore, faça adoração, fortaleça o espírito durante o jejum. 6º motivo que anula o jejum: orgulho espiritual durante o jejum. Isso era muito comum entre os fariseus, os escribas, os saduceus. O orgulho ele é muito sutil, mas ele é perigoso e extremamente destrutivo. Quando a pessoa começa a jejuar e pensa: estou mais espiritual do que todos, Deus vai me responder porque estou me sacrificando, isso destrói o seu quebrantamento, porque é jejum, oração e quebrantamento, anulação do eu, anulação do ego. E se você está se sentindo mais ou melhor, então não é por aí. Podem ser que aconteçam muitas coisas contrárias justamente para você ser humilhado. E não se esqueça, Deus resiste os soberbos, mas exalta os humildes. Se você está sendo humilhado, fique quieto, fique calado, porque logo ali o teu jejum já é para te exaltar. A exaltação é depois da humilhação. O jejum é uma descida espiritual, não uma ascensão humana. É quando o Espírito Santo desce, não nós que subimos. Nós não vamos subir, o Espírito Santo vai descer até nós. É quando você se humilha que Deus te levanta. Como se prevenir desse orgulho? Ore todos os dias. Ore essas palavras: Senhor, guarda o meu coração do orgulho. Me lembra que isso aqui não é sobre mim, mas é sobre ti, Senhor. Então, circule versículos que falam de humildade. Não comente com ninguém que você está jejuando. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Faça o máximo de segredo. Número 7, o 7º motivo que atrapalha o resultado do jejum e que impede muitas vezes de ter um resultado, é esperar resultados imediatos ou desistir no meio. Essa é uma cilada espiritual. Muitas pessoas começam empolgadas, mas quando não vem mudança, ainda mais vem as coisas até piorando, em 24, em 48 horas, elas desistem, elas simplesmente param, não tem nada acontecendo, até piorou e param. O mundo espiritual não funciona no cronograma humano. Às vezes a guerra aumenta antes da vitória chegar, porque aquilo que estava escondido está sendo exposto também. Quem desiste no meio corta a colheita. Então, como se prevenir desse tipo de jejum precipitado, que só quer ver sinais? Entre no jejum já decidido. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Fala isso. Eu vou até o fim. E lembre-se, a resposta muitas vezes já veio no primeiro dia, como em Daniel 10. Mas há resistências nos céus, há resistência no plano espiritual. Permaneça até a libertação, a liberação da bênção. 8ª coisa que atrapalha e impede o resultado do jejum é distrações
ou vida normal durante o jejum. Então você está ali com joguinhos, com filmes, com novelas, com seriados, você está distraído. O jejum exige separação. Se a pessoa está jejuando, mas continua no celular, continua nas redes sociais, continua nos vídeos, continua nas conversinhas que não levam a nada, continua nas atividades carnais, ela não entra no ritmo espiritual do jejum. O jejum é guerra. Guerra exige foco. E como se prevenir para não distrair? Desinstale aplicativos por 24 horas ou coloque os aplicativos no modo pausa, né? Faça silêncios, coloque louvores instrumentais, evite todas as redes sociais, evite discutir e evite ambientes pesados. Transforme o seu dia de jejum em um dia de altar. Nona coisa que atrapalha o resultado do jejum é guardar mágoas contra Deus. Esse erro é mais comum do que parece. A pessoa jejua reclamando contra Deus. Por que demora? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que o meu pródigo voltou para a amante? Por que ele não muda nunca? Isso são mágoas contra Deus, e mágoa contra Deus fecha o céu. Deus não responde o coração ressentido. Como se prevenir desse erro? Declare em voz alta: Senhor, eu confio no teu tempo, eu confio que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não vejo. A adoração cura a mágoa. Adore mais do que questione. Glória a Deus, aleluia, só adore. Em 10º lugar, um erro que também atrapalha e impede o resultado do jejum é jejuar sem perdoar. O perdão é um dos pilares espirituais do jejum. Se você jejua, mas mantém mágoas, mantém ódios, lembranças tóxicas, acusações internas ou alimenta a dor do que o pródigo lhe fez, então o céu não se abre. O perdão não invalida a justiça de Deus, ela apenas desbloqueia o caminho para a restauração começar. Então você perdoar não vai estar fazendo nada errado. Perdoar é regra, é lei. Sem perdão não tem como Deus desbloquear as suas bênçãos. Então, como se prevenir da falta de perdão? Eu perdoo, ... pelo que ele me fez. Então, você coloca aqui todas as pessoas que te fizeram alguma coisa. Eu perdoo fulano pelo que me fez. Eu perdoo irmã pelo que me fez. Eu libero essa dívida. Eu entrego isso nas mãos de Deus. Mesmo que doa para mim, mesmo que pareça injusto, mas perdoar é amar espiritual. E o perdão também é uma arma espiritual. Eu li errado aqui. Perdão é arma espiritual. Jó só foi abençoado depois que perdoou os amigos e orou por eles. Eu estou evitando usar os óculos, mas me atrapalha na leitura aqui. Resumindo, como proteger o seu jejum de ser anulado? Mantenha um propósito claro, mantenha um arrependimento real, mantenha sua boca consagrada, mantenha humildade, mantenha orações constantes, mantenha o foco espiritual, a firmeza até o fim, a adoração, o perdão, a entrega total para Deus e a vigilância contra o pecado. Então, quando o jejum é limpo, Deus responde. Quando o jejum é santo, o céu se move. Quando o jejum é com propósito, o mundo espiritual se abala. Então, assim a gente termina essa palavra sobre jejum. E vamos
Vamos fazer agora no final esta oração para estar aqui também endireitando tudo. Faça essa oração que vai englobar e tirar tudo o que eu falei antes. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, eu te peço, Espírito Santo, toca o meu coração, alinha tudo dentro de mim para que nenhum erro, nenhuma distração e nenhuma sujeira espiritual anule o jejum que apresento diante de ti, Senhor. Senhor, purifica o meu propósito. Se o meu coração se desviou, se eu jejuei sem clareza, sem direção ou sem foco, alinha agora o meu espírito ao teu plano, Senhor. Que este jejum seja em resposta à tua voz e não à minha ansiedade, que o meu propósito esteja conectado ao teu propósito e que a minha vontade esteja submissa à tua vontade soberana. Eu renuncio em nome de Jesus a todo pecado consciente e inconsciente que tenta se agarrar à minha vida enquanto eu jejuo. Quebra, Senhor, toda a porta aberta, toda a frieza, toda queda, toda brecha, Senhor, que o inimigo tenta usar contra mim. Purifica os meus pensamentos, minhas emoções, minhas atitudes e minhas motivações. Que eu não volte ao pecado que eu enterrei no altar. Senhor, guarda minha boca. Eu consagro meus lábios diante de ti. Cancela toda palavra de murmuração, de fofoca, de reclamação, de julgamento e de raiva. Coloca um anjo na porta dos meus lábios para que eu não destrua com palavras aquilo que estou construindo em jejum e oração. Que da minha boca saia apenas vida, bênção e verdade. Eu rejeito todo orgulho espiritual, que o meu coração seja quebrantado, humilde e dependente de ti. Eu não jejuo para te impressionar, Senhor, mas para ser transformada. Livra-me da soberba, da autoconfiança e do espírito fariseu. Ensina-me a descer para que o Senhor me levante. Pai, guarda meu jejum da ansiedade. Tira de mim o espírito de pressa, de cobrança e de desânimo. Eu não vou desistir no meio. Eu vou até o fim, porque sei que no mundo espiritual o Senhor já está movendo, mesmo quando eu não vejo nada com os meus olhos naturais. Senhor, fecha as portas das distrações, tira o excesso de celular, pensamento disperso, conversas inúteis, agitações, inquietações, comparações e ruídos que atrapalham o meu espírito para te ouvir. Que durante o jejum o meu coração seja um altar e não um mercado. Pai, cura agora toda mágoa contra ti. Se em algum momento eu questionei o teu tempo, a tua resposta, o teu silêncio ou o teu jeito de agir, eu te peço perdão, Senhor. Eu descanso em ti, eu confio na tua fidelidade. Eu sei que o Senhor está trabalhando por trás da cortina. Eu entrego diante do teu trono toda a falta de perdão. Senhor, ajuda-me a perdoar quem me feriu, ajuda-me a liberar quem me machucou, ajuda-me a entregar nas tuas mãos quem me deve. Eu perdoo porque quero manter o céu aberto sobre mim. Eu perdoo para que o meu jejum não esteja impedido. Eu perdoo porque o perdão é arma de guerra. Agora, em nome de Jesus, eu declaro: nenhum erro vai roubar o meu jejum, nenhuma brecha vai anular o meu sacrifício, nenhum ataque vai desviar o meu coração, nada e nem ninguém vai interromper o que Deus está fazendo. E que este jejum suba como um perfume suave diante do teu trono, que ele acione anjos, quebre cadeias, derrube fortalezas, abra caminhos e traga respostas. Que ele libere a restauração, a cura emocional, a reconciliação, a libertação e o alinhamento espiritual.
Pai, eu coloco o meu jejum dentro das tuas mãos e declaro: seja feita a tua vontade, no teu tempo, do teu jeito. Eu descanso e confio e eu te adoro, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. E assim terminamos esta mensagem sobre o jejum, os erros que não podemos cometer para não ter o nosso jejum interrompido. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.